Olá pessoal, mais uma parte aí de orçamentação de obra. Vamos para a segunda parte aí, ok? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Repetindo, a educação EAD é ótima, excelente, porque você pode ouvir em qualquer hora, qualquer local, repetir repetidas vezes. Então, isso é um dos positivos aí da tecnologia de hoje. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Segunda parte do orçamento de obra, essa é a nossa agenda de hoje. Então, nós vamos ter nessa aula, vamos falar um pouquinho de reajustamento de preços, tá? Análise de propostas e preços de obras de engenharia, a viabilidade, né? Como que a gente faz uma viabilidade, orçamento, análise e interpretação de documentação técnica, análise e compatibilização de projetos e fiscalização de obras e serviços e, por último, mas não menos importante, segurança e higiene do trabalho. Eu considero esse item, pessoal, o mais importante de todos quando você for fazer uma gestão de um empreendimento. Okay? Segurança e higiene do trabalho. Mais para frente nós vamos falar exclusivo desse item. Tá? Então vamos começar aí por reajustamento de preços e análise propósito de preços de obra de engenharia. Reajustar preço. Bom, fechamos o contrato, iniciamos o empreendimento, e aí quando que a gente reajusta preço? Tá? Existem algumas formas de você fazer isso. A primeira aí, que é a mais comum, isso geralmente ela vem estabelecido em contratos quando o empreendimento ele dura mais de um ano. Aí ele vem colocado em contrato que, né, vamos supor que o contrato iniciou 15 de agosto de 2023, a obra dura mais de 12 meses, e aí isso daí está explícito no contrato, que após 12 meses, né, da assinatura do contrato, ou após a data, ou após 16 de agosto de 2024, ou após o mês de agosto de 2024, o valor do contrato será reajustado com base no indexador já pré-definido. Entendeu? Pode ser o IPCA, a inflação, pode ser o INCC, pode ser definido um outro também entre as partes, né, bilateralmente, entre cliente e o contratado. Então tem esse aí é o mais comum de você encontrar, mas sempre após um ano, tá? A segunda forma, uma outra forma de você encontrar, você fala de reajuste de preço, por exemplo, o que aconteceu aí no passado, né? Vamos levar esse exemplo aí, foi algo triste aí, né? Que acredito que ninguém queria que acontecesse, a pandemia, porém ela aconteceu, foi um fato. E, para quem não sabe, os materiais da construção civil em geral subiram assim de uma forma desproporcional, tornando os empreendimentos, inviabilizando os empreendimentos. O que no passado, o que antes da pandemia os empreendimentos se viabilizavam, após a pandemia e com o aumento desproporcional dos materiais da construção,
os mesmos se tornaram inviabilizados. Então, o fato de ter acontecido a pandemia, assim, ninguém tinha gestão sobre isso. Ninguém sabia que ia acontecer. Aconteceu. Né? Então, esse tipo de caso, esse tipo de situação, ele traz para a nossa realidade uma forma amigável de você reajustar o preço de um contrato. Ok? Uma hora esse contrato é totalmente viabilizado. Do dia para a noite, os preços aumentaram, inviabilizando qualquer tipo de... tantos clientes como todo mundo enxergou que isso não era uma condição real, não era uma condição normal. Então eu negociei vários contratos em função dessa condição nova. Várias pessoas aí também tiveram essas oportunidades, mas assim, então é uma outra forma de você. Eu estou tudo no exemplo que pode acontecer isso no futuro. Ninguém sabe o que pode acontecer no futuro, mas quando acontece esse tipo de condição, isso é passivo de você negociar valores contratuais, reajustar os seus preços. Tá? Isso, a maioria das vezes, isso se torna uma prática de reajustamento de preços. Tá? Fora isso, existe depois de um ano, isso daí está explícito em contrato, você reajustar os preços, né, os preços unitários, ou se o preço é fechado também, o saldo dele, né, você consegue reajustar. O que aconteceu já foi, você não vai reajustar. Né? Se fizer um valor de 100 mil, né, para fazer, vamos dizer assim, em 24 meses, né, já passou 12 meses, vamos supor que você já gastou 50 mil, então você vai reajustar os 50 mil para frente, em algum indexador que você já definiu no contrato ou algum que vocês vão negociar entre as partes. Mas os 50 mil que já incorreu, que você já gastou, você não vai negociar. Isso quando é empreitada global. Quando é preço unitário, você negocia todos, você reajusta todos os preços. Só voltando ali naquela uma outra forma de reajuste de preços, em função da pandemia quando aconteceu, não é que você não pode, assim, você não deve explorar uma situação dessa para reajustar preços, reajustar valores do contrato. Né? O que aconteceu foi algo assim, muito triste para a população mundial, porém, você visualizando o teu negócio, os preços materiais cresceram. Existem inúmeros fatores por isso, né? Não vamos entrar em explicar o porquê que aconteceu isso, mas os preços subiram e nisso inviabilizaram contratos. Então isso se tornou passivo você reajustar preço. E uma outra forma, é muito difícil de acontecer, assim, eu vi pouquíssimas vezes já isso, em algum momento da obra você sentar com o teu cliente e pedir um reajuste de preço porque por algum momento ele está ali defasado, entendeu? Eu já vi isso acontecer, mas são poucas vezes, mas é uma outra forma também de você fazer o reajustamento de preços, ok? Então são essas, em geral, são essas três formas aí que você tem para reajustamento de preços. É sempre definido no indexador, tá? Geralmente ele vem sempre
definido em contrato qual será esse indexador, IPCA, IGPM, INCC ou algum outro que você e o contratado e o contratante definem em contrato. O outro é, por assim, algo, condições naturais que aconteçam, tipo que aconteceu aí no passado aí do Covid, que os preços subiram dos materiais, então contratos ficaram inviabilizados por essa alta de preço dos materiais. E uma outra é você sentar junto com com o cliente em algum momento do contrato e falar assim, ó, eu preciso reajustar os meus preços aí, que eles estão defasados. Ok? Então esse é o tema de reajustamento de preços. Vamos para lá, análise de propostas e preços de obras de engenharia. Geralmente essas propostas e preços de obra, elas vêm de algumas formas. Preço fechado, empreitada global, o que é? Vamos pegar o exemplo lá da nossa primeira aula de orçamentação de obra, a casa. Então, é uma casa de exemplo aqui, 50 metros quadrados, 2 dormitórios, uma sala, uma cozinha, um banheiro. Ok. Então, esse escopo tem várias formas de você elaborar uma proposta. A primeira, qual é? Preço fechado. Então, eu entrego uma proposta para o meu cliente de preço fechado estou falando aqui um preço hipotético, 100 mil reais, ok? Então, um preço 100 mil. Vamos combinar aqui a forma de pagamento. Você vai pagar a obra em 10 meses, você vai pagar 10 de 10 mil, você vai pagar quinzenalmente, ou vai ser por medição, conforme eu avanço a obra, você me paga durante o mês, mas a obra é 100 mil reais, ok? Ok. Uma outra forma é por preço unitário. Então eu sei que a casa ela tem 60 metros quadrados, então vamos lá, ela tem 37 metros cúbicos de concreto, ela vai usar, pelos projetos que eu levantei, 3 mil quilos de aço, ela vai usar 500 metros quadrados de forma, ela vai usar metro quadrado de alvenaria, vai ter aí 500 metros quadrados de alvenaria e assim vou usar pintura, defino o preço de pintura e assim por diante. Então eu faço uma lista, eu listo todos os serviços, listo todos os preços dela e eu entrego o preço unitário. E aí como que o cliente vai me pagar? Durante o mês eu executo a obra e aí eu meço quantos metros quadrados eu fiz de alvenaria, quanto de concreto que eu apliquei, quanto de aço que eu usei, entendeu? E aí, como eu tenho o preço unitário de cada um, eu vejo quanto que eu usei, faço o produto e aquela vai ser o meu pagamento, aquela minha medição mensal. Então, esse é um outro tipo de proposta que eu posso receber de algum projeto ou posso montar também para apresentar para o cliente. Uma outra modalidade, também chamada por administração, o que é? Geralmente, quando a gente pode fazer isso por administração. Geralmente se usa quando nós não conhecemos muito o escopo, quando o escopo não está definido. Por exemplo, no caso da casa. Eu já tenho o projeto estrutural, já tenho os projetos complementares, porém eu não tenho o projeto arquitetônico. Então eu não sei qual louças, quais metais que eu vou usar, qual tinta que eu vou usar, qual porcelanato que eu vou usar, tal.
mas às vezes o cliente já quer iniciar essa execução sem essas informações, que já quer ganhar tempo. Então, você não tem condição de dar um preço fechado, também o preço unitário, você não sabe qual que é o serviço. Você sabe o serviço, mas não sabe qual material que vai ser usado, então você não tem condições de dar um preço para esse serviço. Então, o que você faz? Qual uma outra modalidade? Faz por administração. O que é isso? Você executa a obra, né? Tem duas formas até de administração. Vou explicar a primeira, que é: eu vou comprando todos os materiais e vou executando, eu faço toda a gestão da obra, então compro aço, compro madeira, faço a escavação, compro concreto, aplico, tudo. Chega no fim do mês, eu pego todas as notas fiscais, né, sumarizo todas elas, relaciono e falo com o meu cliente: ó, eu gastei aqui todas as folha, maçã, tudo de material, gastei aqui 10 mil reais. E a mão de obra, eu gastei aqui, um exemplo, mais R$ 5.500, então eu tive um custo nessa obra de R$ 15.500. O cliente verifica tudo e reembolsa esses custos para você, tá? Reembolsa o custo, mas onde está o meu lucro? Onde eu vou ganhar? Em obra de administração, que você combina uma taxa de administração com o seu cliente. Então esse primeiro modelo de contrato de administração, você vai reembolsar os meus custos, ok? E em cima dele eu vou aplicar uma taxa de administração de 15%. Então, nesse exemplo, eu apliquei, eu tive um custo de R$ 15.500, né, que foi 10 mil de material, 5.500 de mão de obra, então 15.500, aí 15.500. Aí vamos supor que eu já estava combinado com o meu cliente que ele ia me pagar uma taxa de administração de 15%. Então, ele vai me pagar mais R$ 2.325, que é os 15% desse custo que eu tive aí de mão de obra e material para executar a obra. Então, geralmente, pessoal, são essas três propostas aí que a gente geralmente faz a elaboração. Outra forma de administração, que eu falei para vocês que tinham dois modelos de administração, você faz toda a gestão da obra, porém o custo da obra, quem paga todas as notas, todos os boletos, é o cliente, é o contratante, né? A diferença é, de vez em você juntar tudo e você ir pagando e o cliente no fim do mês te reembolsa, você não precisa se preocupar com esses pagamentos. Você faz toda a gestão, contrata, liga para o fornecedor, pede para entregar e depois e aí tudo essas notas são faturadas direto para o teu cliente. Então ele paga o boleto, ele vai fazer os pagamentos de todos os fornecedores. E ele só vai te reembolsar a mão de obra e pagar vai te reembolsar as mãos de obra, as mãos de obras e a taxa de administração já é combinada com ele, ok? Então, outro ponto aí. Então, a análise de propósito e preço de obra de engenharia é isso, pessoal, são três. Geralmente, a administração a gente faz quando não temos o escopo bem definido, tá? Então, para evitar que alguém leve assim prejuízo, aumenta muito o risco, então fica bom dos dois lados, você fazer a obra por administração e aí você combina uma taxa de administração com o seu cliente.
Eu já vi taxa de administração assim, de 12% até 18%, 19%. A outra é preço unitário, é aquela, como eu disse, a gente levanta todos os serviços, põe o preço unitário em cada um, e aí conforme a gente vai executando, a gente vai medindo a quantidade dos serviços. E aí multiplica pelo preço unitário, a gente tem o pagamento final. E o outro é por preço fechado. Tá? A casa vai custar 100 mil, é 100 mil reais e ponto. Preço fechado, só tomar um cuidado, desde que não há alteração no escopo. Tá? A partir do momento que você teve um projeto, você levantou, quantificou, orçou, deu aquele preço, um exemplo de 100 mil reais, é aquele valor. Porém, se houver mudança de escopo, assim, eu não quero mais telhado colonial, eu quero agora telhado embutido, platibanda, tudo. Não, então parou, vamos parar, vamos reorçar isso aqui e ver qual que é o novo custo da obra, tá? Então, esse tema, análise de preço, análise de proposta, preço de obras de engenharia, elas são sempre algum desses três modelos aí de contrato, tá? Vamos aí para o próximo tema aí que a gente tem, é viabilidade. Como que é feita a viabilidade do empreendimento? Geralmente nesse tema viabilidade, quando a gente está fazendo viabilidade de qualquer empreendimento, nós não temos muitas informações. Tá? Então, a gente às vezes tem um projeto bem, vamos dizer assim, um projeto arquitetônico ainda bem simples, sem nenhum detalhamento, né? A gente tem algumas áreas, a gente sabe mais ou menos qual o padrão do empreendimento que vai ser, então ele viabilidade, ela é um conceito bem top-down, você faz ela de cima para baixo, você vê o projeto, vê como que ele é, e aí você define várias premissas para isso. Então, como que a gente usa para fazer a viabilidade de um empreendimento? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra norma, que é a 12.721. Ela é a variação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições. Essa aqui, ó. Tá? Então, viabilidade de empreendimentos, essa aqui. Então, ela mostra que alguns tipos de empreendimento, alguns parâmetros de empreendimento, de uma casa de alto padrão, de baixo padrão, uma casa de padrão normal. Ela mostra aqui os conceitos de áreas equivalentes, entendeu? E é o que o CUB trabalha muito com ela. O que é o CUB? É o custo unitário básico da construção. Em todo sindicato de construção você consegue tirar esse documento aqui, ó, que é o CUB. Todo mês, né, depois que acaba o mês, depois de uma semana, eles conseguem emitir o CUB do mês anterior. Então, aqui, fim de julho, né? Acabou julho, entramos em agosto, então na primeira semana de agosto, mais ou menos, eles emitem o CUB referente a julho. Então, nesse CUB você tem o padrão baixo, padrão alto, padrão normal, né? Se você tem de casas, né, residências unifamiliares, você tem também residências multifamiliares de até 8 pavimentos e até 16 pavimentos. Então, depois eu vou pedir para vocês fazer o download em qualquer Siduscom aí do CUB. Vocês lerem aqui, ó,
no CUB mesmo, tá vendo? Ele chama aquela norma que eu acabei de falar. Aqui é a norma 12.721. Ele cita ela. Porque para você usar o CUB, você tem que seguir algumas recomendações da norma. O que são essas recomendações, em média? Esses valores aqui, um exemplo aqui, ó, padrão normal residência unifamiliar. Então eu tenho nesse meu exemplo, é um CUB de junho de 2023. O custo de uma residência padrão normal está R$ 2.593,50 metro quadrado. Ah, professor, então é muito fácil. Eu pego aí, a casa tem 100 metros quadrados, pego 2.500, multiplico por 100 e tá aí o meu custo eu já sei quanto que vai custar a minha casa. Beleza? Ok? Não. Tá? Você vai usar o lógico. O CUB vai te ajudar demais a fazer essa estimativa, né? Um orçamento paramétrico que a gente chama, para você alimentar a tua viabilidade, porém não é assim. O CUB ele não considera equipamentos, elevadores, playground, essas coisas ele não considera. O CUB ele não considera a fundação do empreendimento, tá? Então um prédio, por exemplo, 16 pavimentos, toda a fundação dele ele não está considerando. Um prédio aí 20 andares, vai fazer próximo ao outro, tem uma escavação muito grande de fundação, então você tem uma cortina atirantada. O lençol freático nesse caso é muito próximo ao nível da rua, vou ter que rebaixar o lençol freático, tudo isso o CUB ele não considera nesse custo. Então são coisas que você tem que tomar atenção e determinar verbas para isso, para você colocar na sua viabilidade. Além do mais, o que você vai pagar, o lucro do seu construtor, também não está incluído no CUB. Ok? E uma outra observação que vocês têm que ter em mente é o seguinte: a área da casa ou do prédio aí que vocês estão fazendo a viabilidade. Na norma, vocês têm o que chamam de área equivalente. O que é área equivalente? O estacionamento, né, você vai fazer um prédio, então você tem que ter várias vagas para as unidades habitacionais. Então, um piso de estacionamento, você não tem o mesmo custo que você tem de uma unidade padrão, que é o apartamento, a sala, o banheiro, certo? Então, se você tem vamos chamar o apartamento em si, né, definido como o nível de estacionamento, o piso de estacionamento, ele não é o mesmo da unidade habitacional. Ele não vai custar a mesma coisa. Lá na unidade habitacional você vai botar o porcelanato, você vai pintar, tem esquadria, você vai colocar pia, torneira, né? N coisas que lá na garagem você vai colocar, é só a concretagem do piso, uma pintura ali, meia parede dos pilares, sinalização, uma sinalização no estacionamento e pronto. Então, na norma que eu mostrei para vocês, ela tem uma tabela de áreas equivalentes, correto? Para te orientar a definir as áreas equivalentes de uma área normal. Então isso é muito importante na hora de você fazer uma orçamentação paramétrica para depois alimentar a tua viabilidade.
certo? Então esses são os pontos que a gente tem que tomar uma atenção muito grande para executar a viabilidade. Aí depois disso vai a parte financeira da viabilidade, que você usa alguns índices, que é a TIR, a taxa interna de retorno, o payback, né? Que é em quanto tempo você tem o teu dinheiro de volta. Um outro índice que você vai aprender é o valor presente líquido, né? A análise de fluxo de caixa. Então, aí você vai jogar todos esses itens aí e vai encaixar com as receitas e verificar se o teu empreendimento é viável ou não. Só que o mais importante para você chegar, saber o custo do teu empreendimento, as ferramentas que você tem em mãos é essa. Você ter o CUB da sua região, tá? Quando eu falei que o CUB você tem por cada Sinduscom, porque você tem o custo unitário o básico de cada região sua. Então o do Rio Grande do Sul é diferente de Minas, o de Minas é diferente lá do Mato Grosso é diferente da Bahia, por exemplo. E aí depois você seguir essas questões, aí você seguir as questões de tributação de impostos, igual nós falamos lá na primeira aula de orçamento, né? Você tem PIS, COFINS, você tem o lucro, né? Você pode aplicar depois um BDI, mesmo que você não tenha os projetos, você faz uma orçamentação top-down, né? Usando o CUB, qual é a área de empreendimento, com as áreas equivalentes, você some todas elas, multiplica pelo custo unitário básico, aí você adiciona um valor para a fundação, adiciona um valor para elevador, por exemplo, adiciona um valor para alimentação de gás, para o parquinho, vai ter um playground lá no prédio, então eu preciso ter uma verba aí para montar o playground. E então você tem o custo do teu empreendimento, aí você pode depois montar o teu BDI, aplicar o teu BDI e saber saber qual vai ser o preço de todo o teu empreendimento. Porque você está fazendo essa análise, mas você vai precisar contratar alguém para fazer essa obra, correto? Então essa pessoa não vai fazer só pelo custo da obra, ela vai querer ter lucro. Então você já faz o teu cálculo do BDI, você já aprendeu a fazer isso. Além do mais, você tem os custos de projeto. Então, como nesse momento que a gente faz uma análise, nós não temos os projetos, temos um projeto básico, lá um anteprojeto, né, para poder levantar essas informações. Então, você tem um custo de projeto estrutural, o custo de projeto de fundação, o custo de projeto arquitetônico detalhado, o custo do projeto de impermeabilização, o custo do projeto de elétrica, o custo do projeto de hidráulica, o custo do projeto dos bombeiros, o custo dos projetos de gás. Então tem uma série de custos aí que você precisa saber, que eu estou passando aqui para vocês e que no CUB não tem. Tá? Então não é só pegar aquele valor que você acha no CUB, multiplicar pela área e saber o teu custo. As coisas vão um pouco mais além disso. Aí fechado esse valor, né, você somar todos esses projetos, todos os custos da obra com o CUB, né, ter lançado o teu BDI, né, saber quanto que vai ser o preço da sua obra, aí sim começa as análises financeiras, que são a taxa interna de retorno, o valor presente líquido, o payback, né? Que aí isso é uma outra. Estou dizendo aqui para vocês que é uma forma de vocês avaliarem o empreendimento, tá? Então vamos lá, próximo, pessoal. Análise e interpretação de documentação técnica. Então nós temos editais, contratos, aditivos contratuais, cadernos de encargos, projeto, diário de obras.
Pessoal, fazendo um parênteses aqui, o diário de obra é o documento mais importante da obra. Por quê? Porque o diário de obra, que chato pra caramba, a gente tem que fazer todo dia, lá escrever as atividades, quanta gente tinha, tudo. Por que é o mais importante? Porque qualquer ocorrência que houver, se o cliente entrar na justiça contra você, você entrar na justiça contra o cliente, se o teu contrato for parar na justiça, for por uma arbitragem, primeiro documento que o juiz vai pedir, ou que os peritos vão pedir me apresentem o diário de obras. Então, o diário de obras, pessoal, já fiz muito diário de obras, eu sei o quanto que o pessoal não gosta de fazer, o quanto o pessoal acha chato, às vezes dá para o estagiário fazer isso daí, mas é o documento mais importante. Então, faça ele bem feito, bem redigido, gasta um tempo fazendo ele, porque ele é um documento com alto valor para o empreendimento, tá? Então, vamos lá, editais. No edital, você encontra todas as informações necessárias, todas as solicitações, todas as premissas de quem está colocando a obra para alguém orçar. Então, lá consta o exemplo, o prazo da obra está aí, às vezes ele quer um material específico, no edital vai estar aí. Que mais? O local da obra vai estar, prazo, já falei, vai estar. A metodologia construtiva, às vezes ele quer uma metodologia construtiva definida, vai estar no edital. Então, a entrega da proposta vai estar aí, entrega, a hora, como. Às vezes ele fala, não, a proposta tem que ser entregue em caderno capa dura, colorida, com o logo da sua empresa, com o logo do órgão. Então, esse é um documento que a gente tem que ler com bastante cuidado para não passar nada, porque às vezes isso aí desclassifica você numa entrega de proposta. Contratos. Depois que você e o cliente alinharam a parte comercial, definir o valor, definir o prazo, tudo isso daí é colocado no papel. Tá? Contrato parece ser uma coisa chata, parece só o cliente quer, mas não. O contrato ele é bom para as duas partes, ele protege as duas partes. Então vai estar lá quem é o contratante, quem é o contratado, qual que é o dever e o direito de um, qual o dever e o direito de outro, qual é a forma de pagamento, até quando será pago, como será pago. Hoje tem o Pix, né? Vai ser pago via Pix, vai ser pago emitir nota fiscal, vai ser feito via TED. Então, tudo que vocês, durante as negociações, durante as mesas de negociações, as reuniões, tudo vocês conversaram lá, chegou a hora de colocar isso no contrato. Aditivo contratual. O que é o aditivo contratual? Então, lá, vamos voltar no exemplo da nossa casa. Então, nossa casa ela era 100 metros quadrados, uma sala, 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, uma área de serviço, né? Então, aí começamos, já estava o projeto lá bonitinho, tudo pronto para a gente executar. E, durante a obra, vamos supor que é um casal que te contratou, durante a obra eles resolveram criar uma área gourmet. Receberam dinheiro aí, o pai emprestou um dinheiro para eles, tudo. E falaram, não, agora eu quero uma área de churrasqueira, né, com banheiro aqui fora e uma piscina. Ok, não tem problema nenhum, nós já temos um contrato assinado aqui, já está explícito no nosso contrato, já tem o projeto de referência no contrato.
Agora, aí você orça essa churrasqueira nova, esse banheiro novo, essa piscina, negociaram, eles entraram num acordo, concordaram com o teu valor, concordaram com o teu novo prazo. Então, aí para não rasgar o contrato e fazer outro, você faz um aditivo contratual nesse contrato. Aí você insere, né, um documento que vai fazer parte desse contrato dizendo que no dia tal foi apresentado um projeto novo, contemplava a área gourmet do empreendimento, onde será acrescido um valor de tantos mil reais para execução desse novo projeto, e aí será acrescido o prazo da obra mais X dias. Então, o aditivo contratual é isso. É uma ferramenta que admite ser feito esse tipo de adicional de contrato. O contrário também é verdade, tá, pessoal? Vamos dizer que a casa já tinha, o projeto já existia a casa e a área gourmet. E aí, isso já tinha dado o preço para aquilo lá, já tinham aceitado, já tinha dado o prazo também, só que aconteceu alguma coisa que no meio do caminho eles não quiseram mais fazer a área gourmet. Falaram, não, só vou fazer a sua casa, a área gourmet eu vou fazer depois. Tá bom. Então o aditivo contratual também serve para isso. Foi retirado o contrato original, a área gourmet, o valor de Y foi para X, né, e o prazo de entrega também conseguiu se reduzir o prazo de entrega em tantos dias. Também serve para esse tipo de situação. Caderno de encargos. Caderno de encargos é bem próximo a um edital. Geralmente, caderno de encargos é feito pela indústria privada, alguma fábrica, um clube, por exemplo, uma empresa, ela pode emitir o caderno de encargos. E também muitos órgãos públicos também chamam de editais, chamam de caderno de encargos. E aí é onde vem toda a parte técnica do projeto. Então, como será feito, o prazo, a tecnologia construtiva, a marca da pintura, às vezes a marca da esquadria que vai querer ser usado, o concreto, às vezes a marca de pia, marca de torneira, tudo isso vem inserido no caderno de encargos. Como que multa, se em caso de multa, como será aplicada, como vai ser o pagamento. Então tem tudo isso. O edital, pessoal, estou fazendo parênteses aqui, ele vem ele é geralmente publicado em jornais, né, diário oficial, tem agora os sites de pregão também, e ele fala o objeto, ele fala mais do objeto, né, ele tem um número, geralmente cada órgão tem o seu número lá de registro, então ele fala muito do objeto, o número desse registro, a entrega das propostas e sempre ele tem um endereço embaixo, hoje geralmente é um link, para você fazer o download do caderno de encargos e do restante dos demais e dos materiais complementares, certo? Tem alguns editais também que fazem dessa forma. O edital ele sai nas redes sociais, sai ao público, né, só dizendo o objeto, a data, o registro dele, e para demais informações, e para fazer o download do caderno de encargos, do material complementar,
e no endereço tal antes, ia no endereço tal e você ia lá e pegava esse material. Hoje em dia é mais faz um link, faz um download disso. Aí você tem os projetos, né? Projetos eu comentei já bastante aí, que você tem uma gama de projetos e eu sou um defensor da elaboração de projeto, mesmo para empreendimentos simples. Você vai fazer uma casa, mesmo fazer uma casa, sou defensor de você executar um projeto de estrutura, projeto de fundação, projeto de instalações hidráulicas, projeto de instalações elétricas. Se for possível, também faça o projeto de impermeabilização, porque parece que não, mas isso te dá uma economia assim sem precedentes. As pessoas têm costumes, principalmente os leigos, têm costume de dizer, não vou gastar dinheiro com projeto, eu mesmo aqui já defini o que eu vou fazer, mas não é assim, pessoal. Eu já nessa minha experiência aí, 20 anos mexendo com obras e tal, sei que projeto ele te evita vários danos na sua obra, evita o desperdício na sua obra e não tenha dúvida, reduz o custo da sua obra você elaborar todos os projetos necessários para a execução. Tá? Então, além dos projetos, aquele projeto básico, de estrutura, né, arquitetônico de estrutura, você tem os projetos complementares. E façam, tá? Minha sugestão, façam os projetos ou contratam esses projetos para qualquer tipo de empreendimento. Existe também, às vezes as pessoas tendem a se confundir um pouco quando fala projeto arquitetônico, porque aí as pessoas vão lá, contratam o projeto, desenha a casa bonita, faz aquelas imagens 3D, todas bonitas lá, as famílias ficam alegres, mas ele faz aquele projeto executivo para acessar a prefeitura, para liberar o projeto da prefeitura, não faz mais o projeto detalhado, às vezes ele não contratou o projeto detalhado. Então faça o projeto detalhado também, porque ali o arquiteto vai definir aonde ele quer forro, onde ele não quer, qual o pé direito do forro, qual a torneira a usar, qual a pia, aonde vai cerâmica, onde não vai revestimento até no teto, é só meia parede, vai ser pintura, não vai pintura. Então ali também façam o projeto arquitetônico detalhado, isso é muito importante. E por último, mas não menos importante, é o diário de obra, que eu já falei dele, né? É o documento mais importante que você tem para uma obra e aonde lá você vai colocar todas as interferências, todas as ocorrências que teve na obra, o que você fez naquele dia, se teve alguma ocorrência, se acabou a energia, por exemplo, ou acabou a água, ou foi um exemplo, entregou um material aí que o cliente comprou e aí paralisou aí, infelizmente teve que paralisar uma frente de serviço porque o equipamento atrapalhou a execução da frente de serviço. Então tudo você registra no diário de obras. Análise e compatibilização de projetos. Hoje em dia, você tem essa ferramenta BIM, que é o Building Information Modeling, ou modelagem de informação da construção, que você consegue fazer a modelagem dele bem rápida. Bem rápido não, mas muito mais rápido do que fazíamos antigamente. Antigamente, se fazia essas modelagens, você pegando um arquivo DWG1 de cada habilidade, eu pegava o de estrutura, pegava o de instalações elétricas, instalações de ar-condicionado, hidráulica,
e aí fazia compatibilização um com o outro, né? Tinha um pouco, hoje em dia o BIM faz a mesma coisa, só que uma forma mais automatizada e o retorno dele sai mais rápido. E por que a gente faz isso? Fazemos isso para não ter retrabalho, para reduzir o nosso custo da obra, para reduzir, e com isso eliminamos improdutividades. Porque imagina, você faz um pilar, faz uma viga, faz tudo direitinho, e aí chega o sistema de ar-condicionado, está passando no mesmo lugar que está passando a viga. E aí o teu pé direito, o forro está passando bem embaixo da viga. Não tem como passar o ar-condicionado, o duto de ar-condicionado. E aí? E aí você já fez tudo isso, você já está só aguardando o ar-condicionado, aí o ar-condicionado começa a instalar lá do outro lado do empreendimento, ele vem lançando a tubulação, chega lá, opa, o que tem aqui? Não consigo passar. Ele fala com o pessoal da obra, fala, não, eu também não posso tirar a viga daqui. Então, esse tipo, se antecipou, quando criou-se o projeto de ar-condicionado, criou-se o projeto estrutural, esses dois conversaram e anteciparam esse conflito. Então, de vez desse conflito acontecer lá na obra, aí parou todo mundo, parou o ar-condicionado, parou, não avança mais, na obra parou, o forro consequentemente parou, tudo o restante que vinha em consequência do forro também está parado. Aí liga para o projetista de um, liga para o projetista do outro. Então, tudo isso é tempo que se gasta, tudo isso é improdutividade. Então, isso antecipou essas questões e elas são já definidas, vamos dizer, essas interferências já são consertadas lá em projetos, lá no escritório, com essas modelagens, né? Você muda, fala assim, não, essa viga, vamos suspender ela um pouco, ou vamos diminuir ela mais um pouco aqui, já vamos para passar o duto, ou se não, já vamos criar um reforço na viga para ela ter um pequeno vão aqui, vamos nesse trecho, vamos deixar um pouco mais esbelta para passar o ar-condicionado. Então, todas essas interferências já são tratadas anteriormente para chegar na obra não ter, ficar batendo cabeça lá de pontos de interferência. Isso em edificações rodoviárias, pessoal, é a mesma coisa. Você tem os projetos rodoviários, você tem terraplenagem, pavimentação, drenagem, você tem obra de artes especiais, obra de artes correntes, e se cada um for fazer o seu sem se conversar, também lá na frente vai se deparar com esse tipo de interferência. Então, se você não tiver essa ferramenta, o BIM, não tem problema nenhum não, você faz da forma como era feito antigamente. Você traz todos os projetistas para eles se conversarem e um começar a olhar o projeto do outro e falar assim, opa, aqui onde você está passando a tua drenagem é bem onde vai ser o bloco do viaduto dessa obra de arte especial que eu vou criar aqui sobre a rodovia. Esse é um exemplo. Então, já vamos tratando essas interferências antes. Então, da mesma coisa, isso funciona para edificação, para a rodovia e também para as hídricas, como abastecimento de água, tratamento de esgoto. Também é o mesmo conceito. A compatibilização dos projetos, de todos os projetos em todas as disciplinas. Fiscalização de obras, serviços, segurança e higiene do trabalho. Vamos lá, falar de fiscalização de obra.
Então, geralmente, o que acontece? Uma indústria, quando ela contrata uma construtora para fazer a obra, para executar a obra, ela também contrata uma gerenciadora. E aí fica a cargo. Porque, pensa, a indústria, vamos supor que é uma indústria química, um exemplo. Então, o conhecimento dela, a habilidade dela é de produzir material químico, definir processo, como que vai de um produto químico juntar com outro para criar um outro produto. A expertise dela é essa, ela não tem expertise de gestão de empreendimento, gestão de obra. Então ela contrata uma gerenciadora. A gerenciadora fica a cargo de olhar se o construtor está executando com qualidade, se está dentro do prazo, se não vai estourar o prazo, e esse tipo de situação. Quando tem verificar os serviços que vêm sendo feitos, né, antes de tampar, por exemplo, o muro, né, faz a viga rodando do muro, levanta, então existe os funcionários da gerenciadora que está vendo a armação do muro, se ele está no alinhamento correto, se não está, se está subindo a alvenaria, se está fazendo a amarração correta dela. Então ela olha a qualidade dos serviços e a gestão do empreendimento. Se até aquele momento foi feito igual estava sendo planejado, faz as reuniões de planejamento, olhando o cronograma da obra, com o construtor, sempre envolvendo o cliente. Então ele é o braço direito do dono da obra, é essa figura da gerenciadora que vai fiscalizar as obras e os serviços assim contratados. Segurança e higiene do trabalho. Pessoal, esse item, apesar de estar sendo o último aqui, ele é o item mais importante quando você está fazendo a gestão do empreendimento. A segurança. Então, o uso de EPI dos colaboradores, fazer o diálogo diário de segurança, as campanhas de segurança, deixar sempre os avisos, uso de EPI, cuidado, cercar quando está trabalhando, fazer um cercamento correto, trabalhando em altura, uso do cinto de segurança, fazer os exames, né? Quando você entra, você faz um exame, aí faz os exames periódicos. Tudo isso tem que tratar conforme a legislação, pessoal. Isso é um item bem delicado. É um item assim que depois que acontece, todo mundo fala, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, entendeu? Muito diferente assim do que você está fazendo uma parede, a parede saiu torta, fez um teste numa tubulação, a tubulação estourou, uma tubulação de água. Isso te traz prejuízo? Te traz, mas é um prejuízo assim, fácil de resolver. Segurança, higiene do trabalho, não. Se acontecer algum problema, tenha certeza que não é fácil de acontecer, às vezes não tem conserto. Então, as condições de trabalho dos trabalhadores, a área de vivência, o vestiário, o banheiro, onde eles estão comendo, onde tem que descansar. Então, tudo isso, esse item, segurança e higiene do trabalho, leva isso a sério, entendeu? Tem as normas específicas de normas de segurança, tem a NR18, que é uma norma que engloba bastante coisa, lá ela chama várias normas lá de, vai trabalhar em altura, é uma norma, vai com máquinas e equipamentos, é outra norma, espaço confinado é outra norma, mas a NR18 ela te dá uma vasta informação de tudo, de lá você vai procurando as outras. Então, não é tomar cuidado,
aplica segurança nos seus canteiros de obra, aplica higiene nos seus canteiros de obra. Então, deixar a área de trabalho sempre limpa, sempre organizada, com o pessoal com o uniforme correto, com os EPIs corretos, não deixa faltar EPI, chama atenção 1 ou 2 ou 3 vezes. Se a pessoa não quiser usar o EPI, tudo bem, aí você fala, infelizmente aqui tem que trabalhar com essa forma de EPI e tal, se o senhor não se encaixa, então vamos retirar o senhor da obra, mas o uso de EPI, o uso de EPC, você está trabalhando em altura, além do cinto de segurança, você fazer o fechamento das periferias, isso é muito importante, pessoal. Então, toma cuidado com segurança e higiene do trabalho. É um item delicado, é um item que às vezes as pessoas negligenciam e, assim, fazendo isso, você está fadado ao fracasso. Tá? Todas as obras que eu vejo, todas as obras que eu vou estar ajudando o pessoal, é um item que eu chamo muito atenção à segurança e higiene do trabalho. Tá? Pessoal, qualquer dúvida, pode mandar aí para a Probari, que eles me encaminham, ou se quiser me encaminhar direto, fiquem à vontade, meu contato está aí. Um grande abraço a todos.